Bom dia, irmãs e irmãos, né? Mais um comentário de sábado, né? Antes de começarmos o comentário de sábado, vamos com a prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins. Agradeço a todos os mentores, guias, guardiões. Agradeço a todos, né? O comentário de sábado, o objetivo dele é levar informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação. Eu envio vibrações positivas de cura para todos os enfermos, né? Todos que estão nos hospitais, estão nos seus lares, né? Pedindo a cura de todos. Peço para os irmãos e as irmãs que fizeram a desassimilação da matéria para o mundo espiritual, peço para cada um paz, luz, consciência e perdão. Os irmãos e as irmãs que estão sofrendo por qualquer motivo, eu peço vibrações positivas para ele. Então eu peço vibrações positivas para os sofredores, necessitados, inadimplentes, né? Peço a paz, né, para o Brasil, paz para todos os planetas, né? Todos os planetas peço paz para todos os países do planeta Terra, paz para todos os planetas, paz para o Brasil, né? Paz para o Rio de Janeiro, paz para o presidente Lula, paz para o presidente Trump, que ele amoleça seu coração em relação a essas guerras, paz para o Israel, paz para o Irã, né? Paz para o Líbano, paz ali para todo o Oriente Médio, e paz também para a Rússia e Ucrânia. Peço a permissão a Deus para dar por iniciado mais um comentário de sábado, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. Comunicado, né? O filme Nosso Lar 3, a narrativa dele será desse livro aqui, Obreiros da Vida Eterna, psicografado pelo médico Chico Xavier e pelo espírito André Luiz. Quem tem um livro, estude. Quem não tem, possa comprar, compre para estudar. E quem não possa comprar, entra na internet, que lá tem vídeos falando sobre o livro. Então, vamos... hoje, o comentário de hoje é sobre Stardate, né? Eu vou aqui passar um pequeno vídeo, né? E depois eu faço comentários sobre ele, falando sobre Stardate. Isso, eu tinha 14 anos, não, tinha 13 anos, eu estava na nave, foi a última lembrança que eu tenho, quando eles mostraram a Terra e mostraram 7 Stargates. Sejam bem-vindos ao canal Nova Era. É um prazer tê-los aqui conosco. Amazônia, Peru, Alasca, Tibete, Sudão, Irã, Iraque. Tá? Então, vamos falar das civilizações anciãs. Nós temos civilizações anciãs ligadas a esses Stargates. O que são Stargates? São portas dimensionais dentro deste universo e entre universos, porque eles podem ser angulados, latitude e longitude, etc. Mas tem um vetor, que é um vetor de outra dimensão, que a gente pode chamar de tempo aqui na Terra, mas não é só tempo, em que eles são angulados com órbitas de elétrons. E nessa angulação eles podem ligar este universo em diferentes regiões e podem ligar este universo a outros universos. Esses são Stargates, tá? Pelo que foi dito pra gente quando a gente era criança lá na nave, todos os Stargates estavam inativos desde as guerras de Orion no planeta Terra. Estavam inativos. E aí você tem o CERN, na Suíça, o acelerador de partículas, que foi feito para criar o Stargate. Se tem mais de 50 e tem os vasinhos ou varizes mais grossas nas pernas, evite escleroterapia. Criar um novo Stargate ou abrir os Stargates? Criar um Stargate. Porque existe uma senha quântica que você precisa ter um DNA quântico de sexta para cima dimensão para poder abrir.
esses Stargates. E não tem aqui no planeta. Eles não conseguiriam. O Baal veio para cá sem Stargate, né? E essa é a grande problema. Então, ele não poderia usar um Stargate de entrada. Então, foi criado o Stargate para que ele entrasse. Tá, você pode repetir? Você falou que são 7 Stargates. Amazonas, Peru, Alasca, Tibete, Sudão, Iraque, Irã. Não por acaso, eu acredito, não é acaso. No ar que os conflitos, né, eu tô usando, acontecem no Irã e no Iraque. Tibete foi tomado. Tibete foi tomado. Existe um grande interesse. Sudão está há mais de 10 anos num conflito fratricida, estão morrendo de fome. E ninguém fala nada, não se ajuda o pessoal do Sudão. Por quê? Iraque foi destruído, o primeiro ataque, e vejam, eu vou ser exatamente clara. A Águia, quando atacou o Iraque, não atacou por causa do Saddam Hussein. Eles sabiam que eles não tinham arma biológica alguma. Milimetricamente foi feita uma detonação do Museu do Iraque, onde tinha a história da Mesopotâmia. Nós perdemos ali milênios de conhecimento. Cara, por que você usa um míssil na biblioteca da humanidade, no conhecimento ancião, onde você sabe que não tem nada a não ser informações dos deuses? Né? E a águia é um dos redutos de Baal. Né? Então é isso que a gente tem que começar. Uau, né? O que está acontecendo? Então você vejam, o Iraque acabaram com o conhecimento ancião. Né? O Stargate está lá? Está. Segundo informações dos próprios extraterrestres, este Stargate não é visível, portanto ele não é sensível a quem não tiver vibração quântica. De repente o Irã, que tem um outro Stargate. Eu estava confirmando aqui, e se eu não me engano, o Sudão é o país no mundo que tem mais pirâmides. Sim. Tem mais pirâmides do Sudão do que no Egito. E lá tem um Stargate também. E você veja que as pirâmides do Sudão, quer dizer, isso é uma coisa que tem muito pouco estudo, né? Mas parece, existe um arqueólogo aí que até é falecido, ele é francês, se eu não me engano, que ele falava que a orientação das pirâmides era de todo o zodíaco. Elas estavam orientadas para todas as constelações do zodíaco. Gente, como é que pode? E as pirâmides do Egito estão orientadas para Órion, né? Órion, sim, Órion. E a esfinge para Sírius. Como é que se relaciona, então, só vamos entender, como é que se relaciona os Stargates, essas civilizações e a Guerra de Órion? Você falou, pelo que eu entendi, você falou que todos os Stargates estavam inativos, é isso? Isso. E aí? O que acontece? Não foi pela Terra que começou a Guerra de Órion. A Guerra de Órion começou nos planetas da nebulosa de Órion. Lá mesmo. Dessa vez a gente está inocente, entendeu? Ninguém pode nos acusar como planeta, não como seres, mas como planeta não. Bom. Então, foi aberto o Stargate lá que o Baal conseguiu mesmo vir para cá, mas veio com a turma toda, né? Ele passou em cheio, entendeu? Então, as guerras de Órion, elas foram uma guerra para tomar o poder, né? E, lógico, gente, pelo amor de Deus, assim, existem anjos, arcanjos, eu posso dar o nome que eu quiser e posso também chamar eles de generais, de grandes líderes militares, né? Porque isso também depende muito do referencial que eu adoto. Eu não tenho dúvida que Miguel Arcanjo tem um nível superioríssimo de evolução, mas ele comanda um grande exército desta galáxia. Isso também é real. Né? Inclusive é quem a gente está rezando para tomar uma atitude aqui na Terra e por fim é isso aqui, essa insanidade aqui. E se houver um risco da gente fazer com a Terra o que os marcianos fizeram com Marte, ou o que os iparianos fizeram com Zion, você pode ter certeza de que essa intervenção ocorrerá, porque não é permitido que a Terra deixe de existir. E tem uma coisa, na história antiga, segundo as tábuas sumerianas de Zacarias Sitchin, existe toda uma história aí de deuses, ou seja, de seres de outros planetas de Nibiru que vieram até a Terra e que estavam justamente na região de Jerusalém. Jerusalém era o centro comercial ou o centro econômico de todo o processo. Existia ali toda a região do Iraque, do Irã, toda aquela região ali que era onde os deuses ficavam, o Jardim do Éden estava por ali. Tudo que está na história antiga da Bíblia foi um pouco do relato do que aconteceu com esses deuses, né? Onde Adão e Eva foi criado e tudo mais, né? Dentro de um processo genético de inseminação e de trabalho genético. Então, tem muito mistério naquela região que não é revelado. Você vê que o Irã é extremamente fechado, a Arábia é extremamente fechada dentro dos seus conhecimentos e existe uma coisa estranha nisso. Parece que eles pararam num tempo
E ninguém pode entrar, ninguém pode acessar, ninguém conhece de verdade a história deles. Então ali tem toda uma história. Abraão, por exemplo, como a gente chama na Bíblia de profeta, né, há 6.000 anos atrás, mais de 6.000 anos atrás, Abraão, ele era considerado um guerreiro. Ele não era um profeta, ele era um guerreiro, ele era um lutador de artes marciais fantástico, ele era político, geopolítico, ou seja, ele era um articulador político para evitar guerras, que acontecessem guerras, né? E ele foi, lógico, ele teve lá a prova, né, de que ele tinha que ser fiel, e segundo as tábuas sumerianas, fiel a Enlil, que era considerado um dos deuses. Portanto, não tinha nada a ver com Deus, o Deus que a gente fala aqui no cristianismo. E ele provou que ele era fiel, né, tentando matar seu filho, aí depois não precisou matar, mas ele estava ali provando, e ele lutou para defender Jerusalém, que era o centro de tudo. Então Jerusalém sempre foi um alvo, desde 6.000 anos atrás, um alvo muito sério de poder e de disputa de poder, não é? Então a gente não pode esquecer que toda essa história está meio misturada neste processo. Por que nós teríamos placas sumerianas que falariam sobre essa história da Mesopotâmia, que falaria dessa história de Constantinopla e de tudo que aconteceu, né, numa hélice, não é? Então existe uma misturança aí nesse processo todo, né? Tá, e como que a gente chega no cerne hoje? Porque Baal sempre teve seguidores aqui na Terra, tá? Você pode acreditar ao Baal essas coisas horrendas que estão na Terra. Hoje, né, já não é mais segredo para ninguém que tem clone humano. Lembra de falar, imagina que bobagem. Isso não é segredo, todo mundo sabe que tem. É isso que eu acho estranho. Ninguém questiona. Como assim? É antiético, é proibido, mas tem clone humano, né? Então, esses seguidores do Baal, eles são responsáveis, sim, por todo este encrudecimento no nosso planeta. E o governo oculto sempre foi responsivo a Baal. Só que Baal foi exilado, Baal não podia vir para cá, né? E a Terra, aí fala assim, mas o que tem a Terra, né? Marte, vejam, nós estamos entre o Sol e um Sol que vai ser Júpiter. Mercúrio é um planeta feliz, ele já não tem mais vida física lá, porque não tem como, ele está muito próximo do Sol. Então nunca houve vida física em Mercúrio. Eles são... É a luz, né? A velocidade da luz. Então, aparentemente, neste planeta, existem seres de muita evolução acima da 7ª dimensão. Se a gente considerar a teoria de 11 dimensões, a teoria M de 11 dimensões, onde a 11ª dimensão é Deus, e nós estamos na 3ª, 4ª dimensão, né? Vênus foi um planeta que teve civilizações e que hoje tem uma civilização sem corpo físico, porque já é um planeta de 6ª dimensão. Aí você tem a Terra, planeta grande, que é um hospício, uma prisão e uma escola, tudo junto ao mesmo tempo. Aonde você está internado depende do seu grau de hierarquia espiritual. Aí você tem Marte, que era um planeta que estava a um passo meio, uma oitava de passo à frente tecnológico do que nós temos hoje, e que se destruiu. A NASA encontrou resquícios de material de bomba atômica, lá, de explosão de elemento radioativo. Isso aí é pra ciência, está escrito em Harvard, é só você pesquisar. Então, a sociedade marciana se destruiu, uma guerra fratricida, e muitos fugiram para a Terra. Então, nós aqui somos descendentes deles mesmos, né? Mas você veja, a Terra, ela está no meio do caminho. Aí vem Júpiter, que tem o seu próprio sistema solar, que tem 9 luas. A Europa é aparentemente a mais adequada para a sobrevivência de vida como a nossa, carbono dependente. Depois você tem planetas gasosos, você tem Saturno, que é considerado o planeta de maior hierarquia do sistema solar depois de Júpiter, Urano, Netuno e coitado do Plutão, que é o planeta prisão, vira planeta, vira corpo celeste, nem está definido, coitadinho, mas é um planeta prisão. O cinturão de asteroides que envolve Marte tem um baita asteroide chamado Ceres, que é o planeta chupador, é o planeta chupão de Chico Xavier. Tá? Então, é muito louco, né? Mas ele tá lá. Só que é pra lá que vão as almas mais duras, como aquele senhor lá do segundo conflito mundial e a turma dele, etc e tal. Mas ele tá muito bem acompanhado, tem muita gente lá com ele, né? Então... Você falou ironicamente, ou você irônico. Bem acompanhado de maus elementos? Gente igual a ele. Parecido. Não. Ah, tá. Veja,
Ou pessoas que estão ajudando ele a... Uma coisa que... Não, coitado. Porque assim, quando você nega a própria consciência, porque ninguém encarna ali para fazer bobagem. Ninguém encarna. Então, vou fazer um resumo aqui, né, do que foi falado, né, do Stargate, né? O Stargate, né, esse vídeo, quem está falando é a Mônica, né? A Mônica, ela é uma médium lá de São Paulo, e ela trabalha, tem um templo espiritual, que lá é um templo espiritualista. Então eles trabalham com extraterrestre, né? Onde que eles fazem um trabalho para retirada de capacete, de chip espiritual, né? E tem também Umbanda e a doutrina espírita. Então eles são essas três linhas que eles trabalham lá. Então vamos lá, vamos entender um pouco de Stargate, né? O Stargate, ele é um portal, né? No planeta Terra, ela traz essa informação é trazida para ela de um espírito que já está num planeta de regeneração, né? E esse espírito se comunica com ela, né? Através de um chip. E esse espírito que trouxe essa informação para ela dos Stargates, né? E falou para ela que aqui no planeta Terra tem 7 Stargates na Amazônia, no Alasca, no Tibete, no Sudão, no Irã e no Iraque, tá? Eu esqueci de falar do Peru. Então você tem Amazônia, Peru, Alasca, Tibete, Sudão, Irã e Iraque. São 7 Stargates. Só que esses Stargates, eles estão parados desde a guerra com Orion, né? Então eles estão ali, eles pararam. Por quê? O que acontecia? Esses 7 Stargates, outras civilizações vinham aqui para o planeta Terra, ou fazer cura, né? Ou até mesmo pegar produtos, ou trazer espíritos para cá, para ser um puxadinho lá do planeta deles, né? Então é isso. Então esse Stargate se vê. Agora, esse Stargate, o pessoal faz um transporte, né? E como ele é ele faz a ligação, esses portais faz a ligação dos universos com os planetas, né? Então ele faz o transporte, né? Eu vou explicar daqui a pouco direito esse transporte. Então eles fazem o transporte. E agora só pode vir fazer esse transporte a partir da 6ª dimensão, tá? O planeta Terra, ele está entre a 3ª e a 4ª dimensão. Então vamos entender essa 3ª e a 4ª. Por quê? O planeta está na 3ª ainda porque está no ciclo de regeneração, no ciclo de prova e expiação, né? E esse ciclo de prova e expiação vai acabar em 2057, né? E nós vamos entrar no ciclo de regeneração. No ciclo de regeneração, o planeta Terra vai entrar na 4ª dimensão, né? E para fazer o transporte tem que estar na 4ª dimensão. A 6ª dimensão, a partir da 6ª dimensão, que ela colocou ali anteriormente, que se pode abrir esses portais, né? Só aqueles espíritos da 6ª dimensão, né? Que já são bem sublimes mesmo, que eles podem. Então eles têm uma senha
né? E essa senha abre esses portais, né? Então o ser humano na terceira dimensão não pode passar, porque senão vai, né, o corpo dele vai sumir, né? Aí só vai o espírito mesmo. Então ele não faz esse transporte, né? E ela faz uma colocação também que eu não deixei rolar no vídeo, é que os dragões, eles vieram através desses Stargates. Eles vieram para cá e foram embora para lá, né? Pro local deles lá, né? E aí, mais para frente, ela fala dos Stargates de consciência, né? Nós já entendemos Stargates, né? Esses 7, né? Onde foi feito. Agora nós podemos passar assim, que ela coloca o Stargate, né? Não Stargate, são portais, né? Nos buracos de minhoca. Aqueles buracos de minhoca que ela diz é o seguinte: é uma nave que vem para cá, não passa pelos portais, ela vai passando por esse caminho dentro de uma nave, né? Nesses 7 portais você se transfere dali, mas só pode ser da 4ª dimensão. A partir da 4ª dimensão que você consegue nesses portais, né? Então esses portais, esses 7 portais que ela menciona, né, eles estão inativos, né? E aí, eu que não passei, mas só vou falar, ela é colocado sobre os portais de consciência. Portais de consciência, quando o espírito encarnado aqui como humano, ele se evolui bastante, tá? Então, bota assim, como Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, eles conseguem se transportar para outro lugar. E é mais ou menos uma projeção astral, né? Então, o que acontece? É como se projeção astral, como se fosse um sonho, mas só que é diferenciado. A projeção que nós temos em sonho, nós dormimos, estamos cansados, vamos dormir, né? E aí vamos na dimensão do mundo espiritual. Nosso espírito sai do corpo, né? Que o nosso corpo entra em repouso, então o nosso espírito vai para o mundo espiritual, lá fala com os espíritos. É mais ou menos assim. Só que a projeção astral, né, ela não você não dorme. Você se concentra e seu espírito sai e vai para os locais que ele deve ir, né? Então, aí é colocado também os tipos de Stargate de consciência, né? Porque essa consciência é mais elevada. E se a gente entender bem, assim, a grosso modo, e fazer qualquer definição de Stargate, a gente vai entender que é um estado de consciência, o Stargate, né, para cada um, né? E aí ela é colocado também que tem foi construído um Stargate, né, lá na Suíça, né? Mas só que essa primeira prova do Stargate foi feito nos Estados Unidos, na Filadélfia, né? Na Segunda Guerra Mundial. Então eles pegaram um navio, né? E o objetivo deles era pegar aquele navio, né? Estão numa guerra e ninguém vê aquele navio. Então eles conseguiram sumir com o navio sumiu. Depois encontraram o navio. Só que encontraram o navio, o que aconteceu? Os humanos que estavam dentro desse navio, né, os marinheiros, né? Então foi encontrado humanos lá com ferro preso no corpo, né? Outros apertados em ferros. Tem uma colocação também que é feita que teve humanos que foi para o futuro, segundo eles, relato deles, foi para o futuro, para 1980. Então,
eles pararam ali com esse teste, né? Sobre Stargate ali, sobre o navio. Então não fizeram mais, mas nós já temos, né? Aí sim, nesse Stargate humano se pode ir, mas tem esse problema, né? Aí é colocado também o seguinte: Stargate, quando um humano faz contato com extraterrestre, o extraterrestre leva essa pessoa para algum local, né? E lá ela vai ver, é um Stargate dentro de uma nave, não desse Stargate de fazer transporte, né? Então tem relatos que tem pessoas que às vezes passam mal e tal, né? Esse contato. A Mônica, ela tinha 13 anos quando fez contato, né, com essa nave, e essa nave levou para elas para mostrar. Só que depois o espírito, esse espírito que fala com ela, muito bem depois, né, ela já estava numa fase adulta, nessa época ela tinha 13 anos, era adolescente, quando mostraram para ela dessa nave os 7 Stargates. E depois, quando ela numa fase adulta, aparece o espírito para ela e conta para ela, explica que eles estão fechados, né, desde a guerra de Orion, né, e explica tudo e passa todos os detalhes para ela, né, e os detalhes que a gente está aí verificando, né, sobre Stargate, né. Então, assim, que a gente for analisar em grosso modo, o Stargate, ele é uma consciência, né, de cada um. Então, para um espírito fazer a transferência nesses 6 Stargates, eles têm que estar no mínimo na 4ª dimensão. O outro detalhe é que para abrir esse Stargate tem que ser espírito que tem a senha da 6ª dimensão. Então a 6ª dimensão não tem mais corpo físico, é só sublime mesmo, né? Eles são muito evoluídos, então eles têm essa senha para abrir, né? Aqui no Rio de Janeiro, ali em Campos, tinha um portal também. Esse portal é onde os espíritos lá do nosso lar passavam para vir para cá, através desse portal. Eu não sei ainda se tem ainda, né? Então, pessoal, os espíritos do nosso lar passavam por ali. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Falei dos dragões, Stargates, navio, outra dimensão, os 7 Stargates. Aqui Miguel Arcanjo, né? Existe ainda uma disputa de poder, né? Uma disputa até de um pensamento de tomar o planeta Terra. Por isso esses Stargates eles são bloqueados, né? Então você dificulta de vir outros extraterrestres lá, malvados, para querer invadir a Terra. Então você não tem como invadir por aí. Só quem toma conta da galáxia assim, se a gente entrar na hierarquia, né, na hierarquia da escola católica, nós vamos ter o que lá? Anjo, os santos, que eles falam tanto, que são os espíritos, e vamos ter aqui também os espíritos, os anjos, os arcanjos e os querubins. Só que existe uma hierarquia aí entre anjos, arcanjos e querubins, né? Jesus é um anjo, então acima de Jesus estão os arcanjos, acima dos arcanjos estão os querubins, acima dos querubins estão os serafins, né? E o Miguel, ele é um arcanjo, né? E ele que toma conta, né? Ele é o chefe do exército que toma conta da galáxia, né? Dessa galáxia planetária, né? Então ele, em primeiro lugar, Jesus não deixa
essa invasão aqui no planeta Terra, né? Porque o planeta Terra, ela é muito importante para os outros planetas também, né? E o planeta Terra também, ele está em evolução, né? E Jesus quer que o planeta chegue nas 5 evoluções, que já passamos primitivo, né? Estamos no ciclo de prova e expiação. A partir de 2057 vamos entrar no ciclo de regeneração. Depois do ciclo de regeneração, 7.000 anos, já vamos entrar no ciclo de feliz ou ditoso. Depois, mais 7.000 anos, celeste ou divino, que acabou o ciclo, né, de se passar, né? Então, Jesus, ele não vai deixar que isso aconteça, né? E o Miguel Arcanjo, ele é esse guardião, né? E é ele que pode deixar ou não, mas ele não vai deixar também, porque Jesus, né, está no comando aqui no planeta, né? Então é isso. Então as colocações que eu tinha que fazer sobre Stargate são essas, né? Stargate são os portais, né, que faz a união entre os planetas e o universo. Então nós temos aqui 7 portais, né? Nós estamos na Amazônia, Peru, Alasca, Tibete, Sudão, Irã e Iraque. Dão os 7 Stargates, né? E temos também os Stargates de consciência, que é quando a pessoa evolui muito e ele pode sair do corpo, né? Então são Stargates. Ou senão aquele contato de naves, né? Naves faz contato com o humano e leva ele, sei lá, para um planeta, algum lugar que ele possa ir. E temos esses 7 Stargates, né, que estão desativados. A ativação dele tem uma senha, tá? E essa senha só de seres a partir da 6ª dimensão, né? Eles têm uma senha e aí se pode reativar, né, o Stargate. E esses 7 Stargates, né, que é colocado, os seres fazem transportes. Então por isso que o ser humano não pode. O ser humano está na 3ª dimensão, ainda vai entrar para a 4ª, né? Então só a partir da 4ª, né? Se o ser humano assim for fazer na 3ª dimensão, for fazer um transporte desse, vai acabar o corpo dele derretendo. Aí já era. No planeta já tem um Stargate artificial, né, criado pelo humano, né, e que não deu certo, né? Esse Stargate vem da Suíça, mas foi o primeiro a ser utilizado foi na Filadélfia, né? Porque a Filadélfia usou uns navios para querer ele desaparecia, só que não deu certo, né? Depois foi encontrado o navio, foi encontrado pessoa com ferro no corpo, né? Pessoas amassadas nos ferros, outros foram para o futuro, 1980, então tem toda essa colocação, né? E tem os dragões. Os dragões também vieram, né, quando estava ativo os Stargates, esses 7 Stargates, eles passaram por ali, né? Então é isso. Então eu não tenho mais nada para falar sobre o tema de hoje, né? Eu passo para a prece final. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins, por mais um
comentário de sábado, né? O objetivo foi atingido, eu ter levado uma informação para uma irmã, o irmão estava necessitado dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais um comentário de sábado, dizendo a todos, do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão ao irmão que me ouviram e me assistiram, aleluia, amém.